boa tarde ou boa noite a quem estiver vendo esse vídeo. Eu suspeito que você, professor, aluno ou qualquer outra pessoa que esteja vendo esse vídeo, não está com seu interesse lá no alto. Então o mínimo que eu quero tirar são boas risadas e fazer entrar pelo menos um pouquinho de conteúdo na sua cabeça. Ao longo desse vídeo, nós vamos ter 3 principais cenários. Eu estou gravando esse vídeo no closet da minha mãe e do meu padrasto, por isso as roupas. É um dos lugares mais silenciosos e com menos eco que eu achei. O Bernardo está viajando com a família dele, então eu acho que ele vai gravar esse vídeo no meio do mato, no curral, algum lugar assim. Já o Felipe está na casa dele, só que a casa do Felipe é um dos lugares mais desconhecidos e inexplorados pela humanidade. Só existem 2 pessoas que conhecem a casa do Felipe, que são o Felipe, que da escola para casa simplesmente teleporta, nem se sabe o caminho da casa dele, e a mãe do Felipe, que de acordo com o Felipe mora com ele. Passados os primeiros avisos, a primeira coisa que eu tenho a falar sobre o livro é que ele é uma alegoria aos totalitarismos e à Revolução Russa. Então, ao longo desse vídeo, nós vamos dar uma de sociólogo Rayan Santos e misturar o totalitarismo, a Revolução Russa e, além disso, absolutismo, stalinismo e várias outras coisas para explicar da melhor forma para vocês como esse livro funciona. Agora, nesse momento, eu estou editando o vídeo e infelizmente o Bernardo não conseguiu gravar no meio do mato, porque no momento que ele foi gravar ele já tinha ido embora. E eu tentei me basear nos booktubers que eu achei, mas infelizmente o nosso booktubes vai ficar com uma qualidade muito baixa, porque eu não sei editar direito e eu estou fazendo o melhor que eu consigo. Agora começando de uma vez o livro, eu acho que vocês devem ter percebido que eu mudei o cenário. Essa parede aqui é uma das 4 paredes que eu tenho no meu quarto. E eu botei um fonezinho gamer também, para que vocês possam me ouvir melhor. O livro se passa no ambiente da Fazenda do Solar. Nessa fazenda, como em qualquer outra fazenda que a gente tem no mundo, os animais trabalhavam sem parar. Eles tinham uma vida miserável e muito curta. Uma noite, um porco chamado Major, que era o animal mais velho e mais respeitado da fazenda, convocou uma reunião clandestina entre os animais. Nessa reunião, Major comunica aos animais sobre a brevidade da sua morte, porque ele já era muito velho. E ele tinha um último desejo antes de morrer. Ele queria que todos os animais sentassem e ouvissem o sonho que ele teve na noite anterior. Nesse sonho, os animais viviam livres e felizes. Cada um produzia o respectivo à sua força, a seu consumo. Os animais não eram mais explorados, tinham tempo para lazer e havia alimento para todos na fazenda. Major diz que esse sonho só é alcançável sem humanos, pois os humanos, que nem são considerados animais no livro, são os únicos seres que não têm força para produzir, mas consomem mais que todos os outros animais, e que a utopia só seria possível se os humanos fossem eliminados. Major acende em todos os animais da fazenda a chama revolucionária para que eles pudessem fazer a rebelião. Sobre a parte da biologia que eu tinha falado, era clickbait, é só porque os líderes revolucionários são os porcos, e dentro do contexto da Fazenda do Solar e na nossa realidade, os animais mais inteligentes são porcos e corvos. Eles entram no top 10 muito fácil, então é só por isso que eu tinha falado de biologia, mas não tem nada muito profundo não. Voltando para a história, Major morre depois da reunião que comunica o seu sonho, e Napoleão e Bola de Neve, que eram os porcos mais próximos de Major, assumem a liderança e fazem a rebelião. Eu não vou aprofundar a rebelião, é só para você guardar esse nome, Napoleão e Bola de Neve. Algumas pessoas já devem ter feito a relação, mas Major, que era o porco que falou da revolução, do sonho dele, no contexto da Revolução Russa, é Lenin ou Karl Marx, um dos dois, porque os dois, eles inflaram o ideal revolucionário na população e trouxeram as ideias do socialismo. E eles apontaram o inimigo a ser combatido também. Já Napoleão e Bola de Neve são, respectivamente, Stalin e Trotsky, os que substituíram Lenin após a morte dele. Mas porque um é cada um, vocês vão descobrir ao longo da história. Os animais
realizam a rebelião e expulsam Jones, o fazendeiro, foge. E os animais tomam posse da fazenda. A rebelião é um sucesso, todos os animais cooperam entre si, felizes, trabalham menos, livre e comem mais. São até definidos 7 mandamentos para a fazenda, e seu nome é alterado para a fazenda dos animais. Os mandamentos são basicamente as leis fundamentais da fazenda dos animais, e a distanciação dos animais para os humanos, com a máxima 4 pernas bom, 2 pernas mal. Porém, ao decorrer da história, o poder vai se corrompendo e os porcos que, no livro, junto aos corvos, são os bichos mais inteligentes, com o passar do tempo começam a impor a si mesmo os cargos de líder, tornando a utopia igualitária em um regime totalitário com Napoleão como grande líder no centro do governo. Agora eu vou estar citando todos os 7 mandamentos. Primeiro, qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Segundo, qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. Terceiro, nenhum animal usará roupas. 4. Nenhum animal dormirá em cama. Quinto, nenhum animal beberá álcool. Sexto, nenhum animal matará outro animal. Sétimo, todos os animais são iguais. Sou Felipe e eu vou dar continuidade ao que o Pedro falou. Os porcos eram os animais mais inteligentes da fazenda, junto ao corvo. Os porcos e o corvo eram os únicos animais que conseguiram aprender a usar ferramentas, ler e escrever. Como os outros animais tinham memória muito curta, não sabiam ler ou liam muito mal. A manipulação de informações por parte dos porcos foi facilitada. Os porcos definiram que trabalhariam menos, pois teriam que organizar os outros animais. Eles eram os únicos que podiam tomar leite e comer maçã, porque precisavam de mais nutrientes para poder pensar. É feito um discurso de que a inteligência dos porcos que fizessem com que os humanos não voltassem à fazenda. Quando alguns notavam a diferença, os porcos voltavam com a ideologia de que era melhor sem os humanos e os animais trabalhavam felizes. O poder vai se corrompendo cada vez mais, e no final da obra, os porcos andam sobre 2 patas, matam, vestem roupas, bebem álcool, fumam, entre outras coisas. Os porcos se assemelham tanto aos humanos que começam a comercializar a produção da fazenda e os animais vão trabalhar como escravos e passar fome, não produzir mais apenas para eles e vivendo infelizes. Os porcos começam a manipular constantemente os mandamentos para benefício próprio, como nenhum animal dormirá em cama com lençol, nenhum animal beberá álcool em excesso e nenhum animal matará outro animal sem nenhum motivo justo. Eu queria promover agora uma reflexão após a apresentação dos meus colegas. O que a gente pode perceber ao analisar esse livro é a manipulação de informações e o excesso de leis. Existe uma citação que eu gosto muito e que está muito relacionada com os livros de George Orwell. Quanto mais próximo o colapso do Império, mais loucas são as suas leis. Quem disse isso foi Marco Túlio Cícero, do Império Romano. Ao longo do livro, a gente percebe que os porcos governam como querem, vão sendo cada vez mais violentos e autoritários. Eles alteram as leis e chegam a momentos que eles só usam a própria violência, eles nem tentam explicar por que eles alteram leis, por que eles governam daquela maneira, eles só usam violência para impedir os questionamentos. O livro foi escrito em 45 e ele é claramente baseado na Revolução Russa e no stalinismo, mas ele continua sendo super atual e ele nos demonstra como funciona o poder, principalmente em regimes autoritários. O poder é cíclico e ao fim do livro, os porcos se tornam exatamente como os humanos e chegam até a se relacionarem com humanos, beber, fumar, dormir em camas. O que no livro é dito como melhor conosco do que com Jones, pode ser traduzido na nossa vida, na atualidade, na língua dos políticos, da grande indústria, como ele rouba mais faz, melhor comigo do que sem mim, e etc. Como se a gente não tivesse melhor opção, porque tudo que quem está lá em cima quer é governar, é lucrar, entende?